Bom, a primeira coisa que eu tenho que apontar dessa thumbnail, que é a mais absurda, eu nem no multiverso do Homem-Aranha. Eu ia imaginar que um dia haveria um crossover, ou que haveria um encontro entre Carol Capel e biólogo Henrique. Bom, vamos lá, vou pontuar agora, obviamente, os meus 2 centavos sobre o assunto. Se vocês não estão sabendo da treta, eu vou comentar com vocês rapidamente para que as pessoas entendam ao que eu vou discorrer aqui. Mas vamos lá. Ele, biólogo formado, entende muito a respeito de várias espécies, e é óbvio que todo biólogo ele se especializa num setor e ele não sabe tudo de todos. Ele sabe mais específico de um ramo, de um nicho desses animais, ou seja, o que traça as maiores características de um grupo. Ponto. Então, assim como Pirula foi em crocodilos porque era algo mais próximo dos dinossauros, e ele sempre quis aprender a respeito, então, como biólogo, ele aprofundou seus conhecimentos, uma parte ali de paleontologia e outras, obviamente, do grupo crocodiliano, tá? A gente sabe a respeito. O Henrique, eu nem sei qual é o ramo, mas eu gosto, aprecio os vídeos dele. Tanto ele quanto o Richard Rasmussen, por conta do trabalho que eles falam, de conscientizar e também conversar com os mais amplos setores políticos. Motivo: sem a droga da política, a gente não consegue resolver nada no nosso país. Aliás, em lugar nenhum. Tá, tem que pontuar isso. Sempre tem que envolver esses assuntos porque, querendo ou não, todos eles estão conexos. Nada foge de um espectro ou outro. Tá, tecido esse comentário, ele comentou sobre algumas coisas que ela falou no vídeo dela. O que a menina fez? E detalhe, ela é uma menina da teoria da conspiração. Nem tudo que ela fala é uma verdade absoluta. Afinal, ela pega informações que ela foi lá e pesquisou de maneira randômica, aleatória, seja lá como for, e ela cria o seu conteúdo. E devido a questões dela querer, obviamente, engajamento, assim como todo mundo que faz um vídeo no YouTube, não tem nada de errado nisso, ela afirma coisas de maneira categórica, sendo que, cadê as provas? Onde estão os dados? São achismos às vezes. E eu garanto que se esse vídeo tiver algum tipo de repercussão, eu também serei contestado por ela. A única coisa é que eu não vou ter a grana pra pagar o tal do processo se rolar. Mas enfim, falando da parte que nos é interessante. Então, ela o processou. Ela não só mandou lá uma notificação, um strike no canal dele, sendo que ele fala com base em estudo científico e a formação. Então, mesmo ele fazendo o fair use do conteúdo dela e alegando eu tenho formação, o que eu estou falando está balizado em metodologia acadêmica, ela contestou igual ela vai processar. E aí nós entramos na seara, esse é o objetivo do vídeo. Eu não sei se nesse caso entra a cultura woke aqui, mas entra essa cartilha, essas agendas aí que a gente fala, essas agendas globalistas, né? Que é um assunto que eu sei que muita gente aqui vai me dar cacetada e vai dizer que eu tô errado em falar. Uma outra parcela vai ouvir atentamente e vai ver, realmente, tá começando a ficar estranho. Por quê? O fato dele ser formado não significou nada. O fato dela não ter o devido embasamento científico para comentar e afirmar as coisas que ela afirmou, não vale nada. Sabe o que vale aí, nesse caso? Ela ter citado o machismo por conta dele. Ou seja, o fato hoje de tu ter uma formação, por melhor que seja, tu pode ter as mais altas patentes, formações hierárquicas, diplomáticas ou de diplomas, de certificados, seja lá todas as maneiras de medirmos conhecimento ou medirmos, vamos dizer assim, qualificação. Claro que eu estou falando num sentido figurado. Nada disto vale se a gente for homem. Ou seja, todo e qualquer questionamento que fizermos cai por terra pelo fato de ser homem. Então não se pode dirigir a palavra a uma mulher. E assim, eu já vi uma moça um dia reclamando que ela encontra muita dificuldade hoje em onde ela vai, ninguém conversa com ela, ninguém chega pra puxar um papo. E ela está solteira. Olha só o que eu vou misturar aqui, mas analisem vocês aí. Eu só jogo a vocês algumas informações e eu deixo sempre aqui claro. O canal, ele tem muito do meu pensamento, óbvio, mas na verdade eu só falo coisas. Quem chega aos resultados são vocês, de maneira própria. Vocês ouvem o que eu estou falando, processam as informações e tirem as suas conclusões. O mundo, ele não está arrumando, ele já está imerso numa coisa onde o fato de tu ser homem não te dá mais crédito nenhum em falar nada. Por maior que seja a tua formação, moral da história, hoje na rua,
Eu sei que o que eu vou falar vai assustar. Se eu ver uma mulher caída, se ela não for minha mãe, se ela não for uma conhecida minha desde a infância, se ela não for alguém do meu convívio e que sabe meu nome, sabe quem eu sou, eu muito provavelmente não vou nem poder ajudar essa pessoa. Mesmo que ela esteja precisando de socorro, eu não vou, mesmo que o meu carro esteja vazio, eu não vou pegar e ajudar essa pessoa a colocar no meu carro. Porque depois, sei lá por que cargas d'água, eu vou querendo ou não criar uma prova, porque hoje qualquer rua é monitorada por qualquer tipo de comércio que tenha uma câmera. Nós, aqui mesmo na nossa cidade, nós temos uma coisa chamada cercamento eletrônico, que várias ruas que são pontos de saída, ou de troca, no caso, né, fronteira de uma cidade ou outra, elas estão monitoradas por uma empresa. E essa empresa é meio que detentora do monopólio, vamos dizer assim, de monitoramento do Estado. Vai vendo onde eu vou chegar. Então logo, se tu tentar socorrer uma pessoa, dependendo de como essa pessoa chega no local do socorro, tu, homem, por ajudar alguém, poderá ser processado. E não por uma pessoa, por várias. Poderá ser processado por uma família. Ou mais. Depende do que acontecer, né, no decorrer. E por mais que essas câmeras peguem vários momentos da tua jornada para socorrer essa pessoa, largá-la no hospital, dependendo do que aconteça no caminho, ou dependendo da interpretação de uma imagem que o pessoal tenha, tu te ferra. Então assim, hoje tu não pode nem focar em socorrer alguém, porque tu corre um sério risco de te incomodar. Então assim, ó, eu lamento pelas mulheres, de verdade, tá? Porque, tem um monte de cara escroto fazendo bobagem, tem um monte de cara limando mulher por aí, sim, tem a escrotidão no mundo. Mas também, cara, eu tenho certeza que assim como tem um cara entre, sei lá, 10 mil que vai fazer o mal, tem 999 caras bons. Aliás, 9.999 caras bons para um cara desses escroto. Então nós temos que deixar 9.999 caras bons imobilizados, engessados, para não poder ajudar ninguém a fazer algo em prol de um cara que é escroto. E vou dar um outro exemplo, tá? Este ano, 2026, está previsto aqui no Rio Grande do Sul, a minha região, que de novo deem muitas chuvas a partir de maio. Os meteorologistas, os bons meteorologistas apontam, já desde antes. Existe, não é que é 100%, mas meteorologistas profissionais, ou seja, cara que se formou e que tem os equipamentos, né? A exemplo disso, vou citar um deles, Peter Schauer. Não ganha um centavo para fazer a propaganda do cara, mas eu considero ele muito bom, porque ele é coerente no que fala. Ele não é um cara que inventa coisas para criar um pânico coletivo. E ele comentou que este ano há uma grande possibilidade, pela ação do El Niño, de que, de novo, a gente passe pelos eventos aqueles, né, de muita chuva, de chuvas de muita intensidade, assim como 2 anos atrás. E o cara tem lá os seus equipamentos onde ele consegue ver isso, né, identificar. Então, assim, há uma grande chance disso acontecer novamente. Então quer dizer que um homem, se ele, mesmo ele tendo mais força física e ele podendo ajudar alguém, ele vai ter que omitir a ajuda, ver uma pessoa daqui a pouco se afogar e ficar quieto. Porque se ele for lá e tentar abraçar a pessoa, dependendo de onde ele toca, processo depois. E às vezes nem é a própria pessoa que foi salva. É uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Tá. Então assim, cara, o mundo ele tá... E é óbvio que vai ter gente que vai dizer, não, o seu babaca, vai falar pra mim, né? Não é por tua causa ou a causa de um cara fazendo bem. É porque vai saber se o cara por baixo da água não colocou a mão, não fez não sei o quê. Não, daí aí é outro papo. Eu tô falando de pessoas boas, com boas intenções, fazendo boas ações e com coração puro, limpo. A gente vai chegar ao ponto, cara, de eu ver alguém do meu lado passando mal, cara, não posso fazer nada. E, por exemplo, a gente já vê hoje na academia. Vou levar esse papo um pouco mais além, né? E é óbvio que vão vir inúmeras piadas aqui embaixo nos comentários de quem chegou até esse ponto. Mas eu não me surpreendo se um dia inventarem uma academia só pra homem. E vou dizer, real, pelo mundo do jeito que ele tá, eu vou ter que preferir uma academia que só tenha homem. Motivo, o dia que eu tentei fazer parte de uma, por um período, cara, bem na minha cara, bem na minha frente. Eu fui pro equipamento aqui da parte superior, botei ali os pesos e tudo, né? Eu quieto na minha, para bem na minha frente uma menina e, cara, tudo bem que ela fez as posições ali para o exercício que ela ia praticar. Só que daí é óbvio, ela empinou tudo que ela pôde, né?
do corpo dela. E aí, num momento específico, fazendo aquele exercício, eu fui olhar pra... Tá, eu vou esbarrar nela ou não? Porque ela enveredou pro meu setor ali, onde eu tava. Então tá, vai pegar o aparelho, vou encostar com o pé, se eu tiver que esticar a perna em algum momento, por sei lá. Aí, ela me olhou bem naquele momento. E aí ficou com aquela coisa do... olhei pra parte dela. Cara, não tinha como, porque eu tava cercado naquele momento de mulheres, tá? Eu tinha que olhar pra cima, não tinha como eu olhar pra lado nenhum. E isso que eu fui num horário que era pra ser academia vazia, tá? Então assim, pra que vocês entendam, né? A gente tá chegando ao ponto da humanidade onde realmente nós vamos ter que separar tudo. Separar tudo. De um lado só mulheres, do outro só homens. E aí alguém vai dizer que igual é preconceito, que é erro, que é uma série de coisas, que é misoginia e bababá. E cara, tá difícil, tá bem difícil. E no caso do biólogo Henrique, o cara foi totalmente descredibilizado o fato do cara ter a credencial para falar a respeito do assunto. E a forma com que o processo vai transcorrer é por machismo. Como se o cara estivesse descredibilizando ela por ela ser mulher. E não pelo fato dela não poder falar sobre ciência, especificamente a ciência biológica. Porque ela, em teoria, cravou uma informação. Esse é o mundo de hoje. Então vai chegar ao ponto, eu como técnico agrimensor e como técnico em mecânica, se eu vejo uma pessoa comentando uma groselha desse ramo, eu vou ter que olhar assim, é uma mulher ou é um homem? Ah, é um homem. Tá, ele eu posso falar. Agora ela, por ser famosa, por ser uma mulher, vai dar problema. E aí vai ter gente que vai usar também esse vídeo aqui dizendo, tu foi escroto porque tu falou mal da guria. Tá difícil, cara, tá bem difícil. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.